Hoje tem uma reportagem muito interessante no nosso Wall Prime, falando sobre um personagem político brasileiro, que é o novo presidente do União Brasil, reportagem da Andresa Matais e do Eduardo Militão, trazendo um pouco do perfil do novo presidente do União Brasil, o Antônio Rueda, de 49 anos. Nos últimos 2 anos, foram vendidas 42 McLaren Zero no Brasil. E ele foi o comprador de uma delas. Vamos assistir um trechinho do vídeo aqui do All Prime? Dá o play aí pra gente contar um pouco dessa história. McLaren, imóveis, incêndio e minuta golpista. A ascensão do chefe do Partido União Brasil passa por tudo isso. Antônio Rueda se tornou presidente interino do União Brasil, o partido que surgiu em 2021 com a fusão do Democratas com o PSL. Esse é o terceiro maior partido do país em volume de verbas. Serão 865 milhões de reais em recursos públicos na campanha eleitoral desse ano. Nos últimos 4 anos, o advogado adquiriu carros e propriedades que, juntos, somam 23 milhões e 500 mil reais. Entre os vários carros de luxo está uma McLaren Artura. O modelo custa cerca de 2 milhões e meio de reais. Enquanto Rueda era o vice, o presidente foi o deputado federal Luciano Bivar, fundador do antigo PSL. Antes da fusão, Rueda e Bivar eram muito próximos. Mas isso começou a mudar com a saída de Jair Bolsonaro do PSL em 2019, quando o ex-presidente da República acusou Bivar de decidir sozinho sobre a distribuição de verbas e diretórios. Naquela ocasião, Rueda ficou ao lado de Bolsonaro. E em 2022 também, quando o então ministro da Justiça, Anderson Torres, procurou Rueda para saber se o partido apoiaria um documento para mudar o resultado das eleições presidenciais. Era a minuta do golpe. Bivar respondeu que não envolveria a legenda nisso. No União Brasil, Rueda tinha uma procuração de Bivar para movimentar o dinheiro da sigla e colocou a irmã e o cunhado como tesoureiros do partido. Em março de 2024, as casas de veraneio dessa irmã e do próprio Rueda, que ficam em um condomínio de luxo, pegaram fogo ao mesmo tempo. Esses incêndios estão sendo investigados pela polícia de Pernambuco. Rueda acusou Bivar de ser o responsável pelo crime. Ainda em março, Bivar foi afastado da presidência do partido por decisão judicial. O pedido foi motivado pelas ameaças feitas aos familiares do Rueda. O caso escalou de uma maneira incrível. Rueda disse que contratou uma empresa de segurança privada depois das ameaças. Agora, Antônio Rueda está como presidente interino do União Brasil. E nas eleições desse ano, ele vai administrar quase R$1 bilhão de fundo eleitoral e partidário. Tá aí, ó, para quem quiser, a reportagem completa, muito interessante, trazendo o perfil, a história desse político brasileiro. Ô, Josias, até inicio com você sobre a importância de a gente ficar de olho, né, nesse crescimento das contas bancárias de políticos brasileiros e de partidos tão poderosos como a União Brasil. Olha o patrimônio dele e como cresceu, né? É importante ficar de olho nisso, por quê e o que pode ter por trás, né? É importante porque os partidos eles são financiados com dinheiro público, né? Nas eleições tem o fundão eleitoral, nessa eleição municipal é de 5 bilhões de reais, é muito dinheiro, e além disso tem o fundo partidário. E o União Brasil, que é uma cruza do antigo PSL com o DEM, tem hoje a maior caixa registradora do cenário político brasileiro. E esse é um partido que tem fins lucrativos. É uma organização com fins lucrativos. E o PSL, na origem, era um partido de propriedade do Luciano Bivar, com base em Pernambuco, e tinha 3 parlamentares. Ele, então, como que cedeu a legenda para o Bolsonaro. E o Bolsonaro, que é sempre muito desconfiado, obteve dele uma procuração para gerir o partido durante o processo eleitoral. E nomeou um seu preposto para comandar o partido. Depois passou a eleição, ele devolveu o partido para o Luciano Bivar e ficou cobiçando o cofre, porque o PSL passou de uma bancada insignificante
para mais de 50 parlamentares. Então, a caixa registradora do partido avolumou-se. Chegou uma hora que o Bolsonaro quis controlar o cofre e o Luciano Bivar falou: aí não, cofre é comigo. E o Bolsonaro saiu, foi para o PL, que é outra organização partidária com fins lucrativos, sob o comando do Valdemar Costa Neto. Há anos o Valdemar Costa Neto controla o PL como se fosse um cartório dele. Não é? Então, esses partidos todos precisam de uma vigilância permanente. O Antônio Rueda era tratado pelo Luciano Bivar como um filho. Tinha tanta confiança, eles eram sócios numa empresa, numa seguradora, que operava com o antigo DPVAT, e faturaram muito dinheiro. Mas o Bivar confiava tanto no Rueda que passou para ele uma procuração. E o Rueda tinha essa procuração para gerir os cofres. Aí colocou uma irmã para comandar a tesouraria do partido. E, em certa altura, eles romperam. E foi um rompimento turbulento, que resultou aí no incêndio de 2 casas de veraneio, por acaso a casa do Rueda e a casa da irmã tesoureira. Né? O Rueda acusa o Bivar de ser o mandante desses incêndios. Está aí rolando o processo, tem uma gravação em que o Bivar faz uma ameaça, que foi interpretada como uma ameaça à filha do Antônio Rueda. Então, é coisa de filme de quinta categoria, filme violento e de quinta categoria. E esse é o partido que controla a maior caixa registradora do país. Esse é o partido que tem mais dinheiro. Antigamente, o DEM, que se cruzou com o PL para formar a União Brasil, tinha ali uma fama de ser um partido conservador com políticos tradicionais. E era o Antônio Carlos Magalhães, o filho dele, Luiz Eduardo Magalhães, ambos morreram. Aí o profissional passou a ser o Antônio Carlos Magalhães Neto. Essa gente toda foi engolida pelo Bivar. Agora teve que ceder ao Rueda, que o Rueda tem lá um pedaço do ex-PSL, juntou-se com outro pedaço do DEM, que tem a pretensão de fazer um candidato à presidência em 2026, possivelmente o Caiado, o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, e os dois se juntaram para derrubar o Luciano Bivar e colocaram o Rueda no lugar, que não tem tradição política, é um homem de negócios e é um milionário. Esse personagem está controlando hoje a maior caixa registradora do sistema partidário brasileiro. Então, isso requer, Fabiola, muita atenção, muito controle, muita fiscalização e, normalmente, esses partidos são subfiscalizados. E o Congresso aprova legislações que lhes permitem fazer o que bem entendem com esse dinheiro, sem muita fiscalização. Isso é um verdadeiro mercado subterrâneo, sem controle, e é dinheiro público. Ô Thales, você que é do meio político, né? Eu tenho algumas pessoas questionando aqui o fato de, como até o Josias falou, né? Um empresário, um advogado, um milionário, que não tem uma tradição política, não foi eleito, ele comandar um partido como União Brasil desse tamanho, né? Faz sentido, quer dizer, dentro de uma reforma política poderia ter alguma questão ou não? Qualquer um pode ser dono de um partido. Infelizmente, a política brasileira se tornou um ambiente dos espertos. Esse cidadão Rueda não tem nenhuma história política. Eu me lembro que eu perguntei ao Bivar, há um tempo atrás, quando começou a briga dele lá com o Bolsonaro, tal, e ele estava com esse Rueda. Eu disse, mas o senhor não tem medo desse Rueda passar a perna no senhor e ficar com a grana toda do partido? Ele disse, não, esse é cria minha, da minha total confiança. Quer dizer, o sujeito se torna cupincha de um político e assume, olha só, fundo partidário, 1,2 bilhão é o orçamento de 2024 do fundo partidário. Fundo eleitoral,
4,9 bilhões. Quer dizer, é uma grana monumental que está sendo distribuída entre esses partidos políticos. E aí, esses espertos tomam conta do partido, o partido vira o lugar para fazer grana, e a gente caiu numa cilada. Por quê? Isso tudo foi... nós queríamos acabar com o financiamento privado de campanha, que tinha uma roubalheira no meio, tinha as pessoas, os partidos faziam declarações falsas de quanto receberam dos políticos, era uma grana por baixo do pano, em que as empresas financiavam os partidos para se beneficiarem no Congresso. Aí disseram, não, vamos fazer um financiamento público e acabar com isso. Aí eles tomaram conta da definição sobre quanto será, para quem será, como será no Congresso, e acabou que se perdeu o controle totalmente. Você não sabe hoje se financiamento público, financiamento privado, eles estão para votar, misturar tudo, e você ter 2 financiamentos, público e privado, e vai piorar ainda. Quer dizer, nós estamos na mão dos espertos. A política virou o território dos espertos. E esse caso do União Brasil é típico. Virou uma bandalheira, caso de faroeste, esse caso de incêndio na casa do Rueda, na casa da irmã do Rueda, o cofre que foi arrombado. Olha, uma bandalheira, não tem nem como desfazer essa situação, porque todos os partidos são cúmplices, todos os partidos têm interesse em manter a coisa como está. E a ascensão do novo presidente do União Brasil, vê algum problema nisso? Eu acho que no mundo político ninguém esperava que fossem passar a perna no Bizarro, né? Tinha muita fofoca, mas ninguém esperava